Olá, eu sou Daniel Zavanha e estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre um outro assunto ligado ao autismo, que é o fato de que a maioria dos autistas é muito sensível a barulhos altos. Claro, nem todo autista é igual. Existem autistas que vão para balada e se dão bem. Mas, em geral, nós não gostamos de lugares barulhentos e com muita gente falando ao mesmo tempo. Esse até foi um dos motivos de eu ter me tornado um professor readaptado. Para quem não viu o vídeo em que eu falo disso ou não sabe o que é, eu sou professor da rede estadual de São Paulo e desde 2020 eu estou readaptado. A readaptação ocorre por problemas de saúde que impedem o professor de estar em sala de aula. Aí a gente passa a fazer serviços administrativos. Às vezes eu tenho até saudade da sala de aula, porque eu gosto de ensinar. Mas o barulho dos alunos estava se tornando insuportável para mim e, como todo mundo sabe, a indisciplina em sala de aula anda cada vez pior nos últimos tempos. Bom, mas eu estou me desviando do assunto principal do vídeo, que é o problema de autistas com o barulho. Em geral, nós gostamos de ouvir música em que não seja em um volume muito alto, porque nos incomoda e não é frescura como os neurotípicos dizem. Acontece que o autista tem os sentidos facilmente estimuláveis e quando eles ficam super estimulados, pode acontecer uma crise, que é normalmente nesses casos um meltdown, que é aquela crise explosiva em que a gente grita, fica bravo, chega a quebrar coisas. Alguns chegam até a se machucar nesses momentos. Então, sempre que possível, nós evitamos barulho. Tipo, quando eu vou viajar, me incomoda muito se tem uma criança gritando dentro do ônibus ou avião. Assim, eu já teve uma época que eu dizia que eu não gostava de crianças, mas atualmente eu já não tenho mais tanta ojeriza a elas. É claro que quando começam a gritar sem motivo incomoda, mas aí é por causa da hipersensibilidade auditiva que eu mencionei. Então, você que é neurotípico, não fique convidando seus amigos ou familiares autistas para irem em lugares barulhentos e com muita gente, porque a pessoa, às vezes, eu fazia isso, agora não faço mais. A pessoa às vezes acaba indo para te agradar, só que pode ter certeza que ela não vai estar confortável naquele ambiente. Outra coisa, que assim como eu estou falando do silêncio, né, da hipersensibilidade auditiva, mas é comum às vezes um autista estar com uma pessoa e ficar em silêncio. Isso não significa que o autista não está gostando da sua companhia ou de estar com você. Acontece que nós não vemos muito sentido naquilo que os neurotípicos chamam de jogar conversa fora. Tipo, chega até a me irritar quando uma pessoa tá sem assunto e começa a falar assim: nossa, tá chovendo hoje.
Aí eu penso, pô, eu tô vendo que tá chovendo, eu sei quando tá frio ou quando tá quente, não precisa ninguém vir me falar. Aí eu fico pensando, se não tem o que falar, é melhor não falar nada. Só que aí cria um problema social, né? Porque a expectativa é que quando você está junto com uma pessoa, você fique falando o tempo todo. E aí alguém que fica junto com outras pessoas sem falar é visto como esquisito, antissocial. Ou então tem pessoas que acham que a pessoa não está gostando da companhia e, como eu disse, não é nada disso. Eu mesmo, eu só converso quando é sobre um assunto que me interessa ou quando eu acho que tem alguma relevância o que eu vou falar. Senão eu fico em silêncio mesmo e para mim, na minha cabeça, isso tá certo. Só que como eu sei que a expectativa social é falar o tempo todo, às vezes eu mesmo me pego falando alguma besteira, algo que nem me interessa só para puxar assunto. E eu me sinto ridículo fazendo isso, porque é uma coisa que eu sei que para mim não tem relevância nenhuma, eu fico puxando aquele assunto. Então, assim, se você tem um familiar ou amigo autista e ele ficar em silêncio perto de você, não tome isso, não leve para o lado pessoal. A pessoa não tem nada contra você. Nós simplesmente não vemos sentido em falar quando não tem nenhuma relevância para nós. É apenas isso. Nós gostamos de silêncio e gostamos de falar quando o assunto nos interessa ou quando é relevante. Nós não temos nada contra você se ficarmos em silêncio na sua companhia. Ai, esses neurotípicos!